bloco, vamos conversar com o nosso colega, meu amigo Alan de Abreu, repórter da revista Piauí. Fala, Alan, tudo bem? Boa noite, Toledo. Boa noite, Bombig. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar contigo. O Alan é da Grande Matão, como nós dois, né, Bombig? Você sabe, Eu né? sei, conheço o Alan de outros tempos, quando ele ainda estava mais mergulhado nas investigações do esporte. Justamente, É... Bombig. O Alan só ele tem uma predileção para escrever sobre bandido, de várias áreas, de várias. É Mas dessa verdade. vez, né, ó, vários livros sobre bandidos, etc. De traficantes a dirigentes esportivos. Deus. Muito bem, Alan. Dessa vez nós vamos comentar uma reportagem que você publica hoje na Piauí, junto com o Luiz Fernando Toledo, que por acaso esteve aqui ontem no programa, e que eu repito sempre não é meu parente, apesar de estar aqui constantemente, que é sobre as multas aplicadas e não cobradas pelo IBAMA. Eu queria que você começasse contando essa história, que a pergunta que a gente faz, que você vai ter que responder em 75 caracteres, é o que aconteceu com as multas ambientais aplicadas pelo IBAMA. Mas vamos criar um certo suspense. Conta primeiro a história dessas multas, quando elas foram aplicadas, o montante delas, por que elas foram aplicadas, por quem, em que época, etc. Pois é, Toledo. Essa história ela começa com um problema de fundo, que é a falta de digitalização das multas pelo IBAMA. O IBAMA só começa a digitalizar, por incrível que pareça, o IBAMA só começa a digitalizar o seu acervo de processos administrativos em 2017, há 5 anos, portanto, 6 anos. E o que Só, desculpa, mas eu não posso. Desculpa te interromper, mas quer dizer que sim, o órgão responsável pela manutenção do meio ambiente brasileiro só tinha processo em papel feito de árvore até 2017, é isso? exatamente, Tá. exatamente, é isso aí, é isso aí. E então, a partir de 2017, a gente não tem mais problema, tudo que é feito a partir de então é digitalizado, mas ficou o passivo para trás, e são assim, quilômetros de papel, né? Você imagina, é um órgão nacional com milhares e milhares de autuações, algumas vêm se desenrolando há muitos anos, porque cabem vários recursos, tanto administrativos como judiciais, em cada multa, né? Que O tipo de autuado, multa nós estamos falando aqui, Alan? Que o IBAMA faz para multar? essencialmente, é desmatamento ilegal, né? Desmatamento não permitido, esquentamento de crédito de madeira, ou seja, a madeireira que retira a madeira sem ter o devido crédito no sistema, que é um sistema regulado do órgão do poder público, né? Para você retirar qualquer madeira legalmente, você precisa registrar isso num sistema do governo federal e para justamente haver o controle de toda a cadeia da madeira, cadeia de custódia da madeira, né? E o que as madeireiras fazem pegar retirar a madeira de uma área e esquentar essa madeira ilegal, de uma área ilegal, claro, esquentar essa madeira com documentos de outras áreas, né? Uhum. E isso é um Exatamente que clássico nem o isso. ouro, que nem o ouro eles fazem com a madeira, é o Exatamente, mesmo jeito. exatamente. Com ouro é até mais fácil, porque tem a declaração de boa-fé, né, do garimpeiro, né? Uhum. Não, isso aqui está em área legal e a DTVM vai e aceita, né? Com crédito ainda, antigamente era mais bagunçado, porque esses créditos eram todos gerados por papel também, né? Uhum. E era mais fácil você fraudar. Mas assim, essa digitalização dos créditos de madeira já tem pelo menos 10 anos já, até onde eu sei. Então, é isso. Mas isso ainda acontece. O esquentamento de madeira ilegal é algo assim. O IBAMA tem até uma cartilha, incrível, assim. É algo que Uhum. acontece desde sempre. Então, essas duas infrações são, de longe, as mais comuns, né? E durante É, décadas o IBAMA ficou aplicando essas multas e lavrava em papel e ficava registrado e guardado aonde? Então, ficava guardado em depósitos de cada superintendência de cada estado a sua superintendência.
O problema é como se guarda esse tipo de material, né? Esse material ficou, no caso de Cuiabá, que é um dos mais gritantes, assim, esse material, essas toneladas de papel, isso não é força de expressão, elas estão em 18 containers a céu aberto, no meio de uma mata. 18 containers? 18 containers. É inacreditável, assim. E a gente teve acesso a fotos do interior desses containers. Muitos deles, os papéis estão todos jogados, assim, não tem ordem nenhuma, não se sabe nem o que tem lá, na verdade. E isso é um prato cheio para prescrição, porque, obviamente, o IBAMA tem um tempo. Exato, né? Como é que o IBAMA cobra a Não multa? Não cobra. O processo acaba ficando esquecido lá. E se o IBAMA deixa de movimentar o processo depois de 3 anos, a multa prescreve, né? Então, por isso, aquele valor bilionário, né, de multas. Quanto estamos falando de que valor? 1,3 bi, né, no país, salvo engano. 1,3 bilhão de reais em multas, e essas multas, quantos por cento delas prescreveram? Então, não, esse valor foi o valor prescrito das 100%. Quer dizer, é. a União deixou de arrecadar 1 bilhão e 300 milhões de reais, e mais importante, Sim. os desmatadores, os lavadores de madeira, enfim, Sim. quem destrói o meio ambiente, deixou de pagar 1 bilhão e 300 milhões por capitocracia, basicamente. Exatamente. O Alan, por conta de falha. Esse dinheiro, ele tem uma destinação específica? Se ele tivesse sido pago, se 1,3 bi tinha uma destinação específica? Ele vai para os cofres da União, para o Tesouro Nacional, e de lá ele é distribuído. Não há uma destinação, ele não fica necessariamente para os órgãos ambientais, né? Ele é livremente distribuído. Mas faz falta, né? Não é um dinheiro que se... Né? Opa, 1 bilhão e 300 milhões, ela daria para pagar as pensões de todas as filhas de generais e marechais do Brasil durante um ano. É bastante dinheiro, entendeu? Com certeza. E ainda assim, e tem uma outra questão também, porque ainda que o valor da multa prescreva, né, passado esse prazo, a obrigação do infrator em reparar o dano, ou seja, em replantar áreas desmatadas, ela é imprescritível. E isso também se perde, porque os documentos se deterioram e o IBAMA não sabe nem mais quem destruiu o quê, né? E tem casos, a gente recebeu casos, documentos do IBAMA internos, que dizem que os documentos estão sendo corroídos por traça, cupim. É inacreditável, é inacreditável. Tem container que tem material motos apreendidas, motor de lancha junto com papel, couro de animais apreendidos no mesmo container, assim, tem um clássico assim, de couros de animais apreendidos ao lado de papéis, assim, não, sem o mínimo de consideração assim, com refrigeração, com armazenamento, enfim. Aquilo, boa parte tá perdido para sempre, né? É inacreditável, é uma incúria assim assombrosa. Quando os caras queimam um avião, queimam um barco, queimam coisas lá no meio da selva depois de fazer uma apreensão, como acabou de acontecer lá durante a fuga dos garimpeiros em Roraima, é o melhor mesmo a fazer, né? Porque a alternativa a isso é ir parar no meio num container junto com papel ou sei lá o quê, né? E esse bem se prescreve, o bem volta para o dono, né? Não é? Então, tem essa questão também. O avião voltaria para o dono, a retroescavadeira voltaria para o dono. De fato, Toledo, o melhor a fazer é a destruição em loco. E qual a explicação do IBAMA, do governo, para esse descaso? Porque isso é a cultura da impunidade, né? Falta de verba. Falta de verba. Eles dizem que não tem dinheiro. Tipo em São Paulo, né? Você toma uma multa e nunca vai pagar, né? Toma uma multa, passa no radar lá. Você não cobra o dinheiro que o fraudador, né, o criminoso tem que pagar, daí você diz que não tem dinheiro para manter o processo contra o fraudador. Quer dizer, justamente. É conversa de louco isso, né? Parece, sei lá, o Kafka ficaria com vergonha de ter escrito o livro dele diante dessa explicação, né? É inacreditável mesmo. Inacreditável, Toledo.
Isso realmente. durante o governo Bolsonaro já veio assim ou piorou? Ó, piorou muito, piorou muito. Como eu falei, esse problema começa, então fica esse passivo em 2017, quer dizer, ainda na gestão Temer, né? Mas quando o Bolsonaro assume, realmente nada é feito. O Bolsonaro não gastou um centavo com digitalização de documento. Isso começou agora. Agora que está sendo feita uma força-tarefa dentro das superintendências para se acelerar a digitalização disso. O próprio Mato Grosso já começou esse trabalho, porque até então não se gastou um real com isso. Claro, porque dado a filosofia do governo Bolsonaro, né, era muito interessante que isso ficasse esquecido mesmo, né? Quer dizer que, Mas não além é do só ouro, digitalizar, né? Podia pelo menos ser armazenado de um jeito decente, que isso não se perdesse também, né? Tem um descaso também na forma de De armazenamento. armazenar. Com certeza, Mombi, com certeza. Não há dúvida disso. quer dizer que, além de entregar o ouro para o bandido, a gente entregou as multas para os bandidos, é isso? Exato. Isso, entregamos as multas para os bandidos. Compensa o crime, né? E favorece a corrupção também. A gente coloca na reportagem casos de servidores do IBAMA, de Mato Grosso, o que eles faziam? Como o processo é papel, só tem uma cópia, eles iam lá no arquivo, retiravam o processo, levavam para casa, procuravam a empresa infratora e falavam: olha, me dá tantos R$ 1.000 que eu desapareço com essa multa de 1 milhão ou 2 milhões de reais, entendeu? Isso aconteceu em série, sumiu muita multa lá, até uma empresária que havia cometido uma infração ter algum momento de honestidade e denunciou para a Polícia Federal. Esse achar que a Polícia Federal gravou ela em conversa com um agente do IBAMA, e esse agente pediu propina e ele foi preso em flagrante e depois demitido. Mas é outra questão também, a questão da corrupção, né? É o crime perfeito, né? Porque você, primeiro que eles pararam de fiscalizar. Aí aquilo que tinha sido fiscalizado e multado não foi cobrado. O processo que poderia levar o infrator a ter que não só pagar a multa, mas também, como você disse, replantar, né, Sim, restaurar aquela área que ele destruiu, que ele devastou, some. E ainda para sim, completar, temos, mais além da incúria, tem a corrupção de funcionários que vão achacar os criminosos. Podem ter justamente. 100 anos de perdão, né, de alguma maneira, talvez. Com certeza, Toledo. E alguma repercussão dessa matéria que vocês publicaram? O IBAMA está tomando. Você já falou que está mudando, né? Que estão O IBAMA tem tentando. mudado, eles disseram isso. O IBAMA não nos impediu de ter acesso a esses contêineres em Cuiabá. Nós tentamos por todos vários meios. O IBAMA, ainda na gestão Bolsonaro, barrou. A gente entrou na justiça, ele e a juíza negou o nosso pedido, com o argumento de que o nosso acesso violaria a Lei Geral de Proteção de Dados, porque lá tem dados dos infratores, sendo que esses dados são disponíveis na internet, né? No próprio Uhum. sistema do IBAMA. Não tem sentido esse argumento, né? Enfim, É, eu vou falar uma coisa aqui que eu vou arrumar um monte de inimigo, mas o Cláudio Weber Abramo, quando estava vivo e estava se cogitando a Lei Geral de Proteção de Dados, ele campou a bola. Ele falei, vai ser ótima para que os criminosos consigam se manter ocultos da fiscalização, né? Mas, enfim. sim. Alan, parabéns mais uma vez. Alguma pergunta aí, Bombig, para a gente Não, ótimo, ótimo encerrar? bate-papo. O Alan deixou tudo bem, bem, bem claro, explicou a reportagem e Alan, abriu os olhos da gente para uma coisa tão absurda, isso é absurdo. É absurdo, né? Alan, 75 caracteres. O que aconteceu com as multas ambientais aplicadas pelo IBAMA? Olha, as multas viraram comida de barata e de traça. Muito bom, muito boa essa resposta. As Acho multas que do eu IBAMA fechei em menos caracteres. viraram Desde quando... comida de. Né, vai ter que botar IBAMA, né? As multas do IBAMA viraram comida de Vamos, né? barata, comida para barata e para traças. Uns 20 Muito, caracteres aí, né? tá ótimo, Alan. Essa daí foi a melhor resposta da semana até agora. Muito obrigado, Alan. Bom te ver.
Até mais, gente. Obrigado. Um abraço. Obrigado, muito abraço. Tudo bom, Bambig? Agora a gente vai mudar, falar de coisas, espero, um pouco melhores do que roubo